Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, amigas e amigos do JusPlay. Eu sou o Márcio Cavalcante, do Dizer o Direito, e hoje vamos para mais um episódio do JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Se você ainda não conhece o JusPlay, visite o site da editora Juspod e saiba mais um pouco sobre esse importante produto, que está revolucionando aí a forma de estudo. Hoje, no episódio do JusPlaycast, vai ser um episódio diferente, para aqueles que estão acompanhando aí o JusPlay. No episódio passado, eu tive o prazer de ser entrevistado pelo meu amigo Rogério Sanches, e agora nós vamos inverter aqui a ordem e eu que vou entrevistá-lo. A gente vai saber um pouco mais sobre a trajetória dele, como é que ele entrou para o curso de Direito, quais eram as aspirações dele, se ele sempre quis ser promotor, se ele sempre quis ser professor. Enfim, a gente vai saber um pouco mais sobre a história por trás do mito aí, que é o Rogério Sanches. E eu já passo, desde já, a palavra para ele, para cumprimentá-lo, para que ele se apresente aí, para aqueles que não conhecem ainda, se você chegou aí de um outro planeta e não conhece o Rogério, ele vai falar um pouco aí dele, se apresentar para vocês. Olá, Márcio, eu quero aqui, antes de mais nada, dizer que é um prazer coordenar este podcast, este projeto dentro do JusPlay com você, viu? Uma referência para todos nós. Meu nome é Rogério Sanches Cunha, sou promotor de Justiça do Estado de São Paulo, professor e coordenador do RSC Online e autor de obras jurídicas. E assim eu me apresento e me coloco à disposição do Márcio para responder as suas curiosidades, do mesmo jeito que você respondeu no último episódio, todas as curiosidades que eu tinha. Algumas eu já conhecia, queria ouvi-lo destrinchar mais, outras eu fiquei sabendo no dia mesmo do podcast. Isso é muito legal. Que bacana. Rogério, você nasceu onde? Onde é que você nasceu? Conta um pouco da sua infância aí. Cara, eu vou falar rapidamente, porque tem a ver com uma pergunta que você já lançou, por que eu fiz direito, etc. Eu nasci em Campinas, sou natural de Campinas, São Paulo, mas entre 5 e 6 anos, quando eu estava para completar 6 anos, eu me mudei para a Europa, eu fui morar na Holanda, e depois morei em Portugal, então morei em Amsterdã, depois morei em Lisboa, isso praticamente 11 anos. Fiz todo o meu ensino fundamental fora, Holanda, Portugal, e voltei para o Brasil para fazer hoje ensino médio, na nossa época, o colegial. E por que eu falo isso? Porque ao morar 11 anos fora, Márcio, quando eu volto para o Brasil, eu tenho um objetivo, que é fazer diplomacia. Eu queria fazer o Instituto Rio Branco. Naquela época, você entrava numa faculdade que tivesse uma pertinência com a carreira diplomática, normalmente economia, relações internacionais, direito, etc., e você cursava 60% dessa faculdade e os outros 40%, ou seja, os 2 últimos anos, você já poderia ingressar e se formar no Instituto Rio Branco. Então, o Instituto Rio Branco ele se aproveitava de 60% de uma faculdade e aí você encerrava no Instituto Rio Branco. Então, eu falava, olha, eu quero ser diplomata, então eu vou prestar direito, economia, administração e relações internacionais. Administração pública tem história, então tem alguns cursos... Comércio exterior, Comércio exterior, relações internacionais com ênfase em comércio exterior. Pronto, é mais ou menos isso. E, então, insisto, o meu propósito era ser diplomata. E eu prestei um vestibular, administração, com ênfase em comércio internacional, no Mackenzie.
E eu entrei. E eu comecei a perceber que a única matéria que eu estava gostando era direito. Aí eu falei, poxa, não vai dar certo, eu não vou aguentar ficar 3 anos com essas matérias chatas, sendo que a que eu mais gosto é direito. Então, eu prestei no ano seguinte direito, e eu entrei em direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Bato na tecla, eu entrei para fazer 3 anos e depois ingressar no Instituto Rio Branco. Qual foi o meu problema, Márcio? Meu problema é que o primeiro ano da faculdade eu conheci direito penal, me apaixonei pelo direito penal. E ali eu fiquei pensando, Márcio, quando é que eu vou ver direito penal no Instituto Rio Branco? Mas... Ia ter que esperar ter uma guerra para ver o direito penal da guerra, né? Talvez, algo do tipo. Aí eu gostei muito de direito penal. Assim, aquilo fazia todo sentido para mim. Fazia tanto sentido que eu imaginava que o direito tinha o direito penal como sua viga mestra. E nós sabemos que a viga mestra é o direito constitucional, é o direito que você tem uma predileção. Mas eu me enganava, eu achava que o direito penal ocupava a orografia do cume do ramo do direito, né? Eu até brincava em sala de aula, você deve ter assistido, quando eu falava que o direito penal não se mistura, e o direito penal ele senta lá no Olimpo. Então, eu me apaixonei pelo direito penal, mas continuava com o propósito de ser diplomata. No segundo ano, aí que a coisa descambou. Por quê? Porque depois de conhecer o direito penal, no segundo ano, eu conheci o Ministério Público. De que forma? No segundo ano, Márcio, eu queria fazer um estágio. Eu começava a ver alguns amigos meus já fazendo estágio em escritórios, etc. Tal, e eu já queria fazer um estágio. Parecia que eu precisava do estágio para me sentir na faculdade de Direito, sabe? Para não escutar aquele você só estuda, que depois eu escutei tanto quando eu estudava para concurso. E o meu irmão mais velho, que já era advogado, atuante em Campinas, falou, Rogério, você quer fazer um estágio no Ministério Público? Eu falei, vamos, nem sei o que é o Ministério Público, mas se tem estágio lá, eu vou fazer. E ele me explicou rapidamente, e um promotor de justiça chamado Arthur Lemos, ele estava precisando de um estagiário. Não tinha concurso para o estágio, não existia na época, tinha previsão legal na lei orgânica de que o concurso para estagiário deveria ser observado, então o ingresso ao estágio deveria ser mediante concurso, mas ninguém aplicava ainda esse dispositivo, um dispositivo relativamente recente. Então, o meu primeiro estágio no Ministério Público foi um estágio informal. Nós falávamos o seguinte, sou estagiário no estágio informal. Isso foi, eu lembro da data, Márcio, dia 17 de outubro. Não vou falar o ano, o pessoal vai ficar... Oh. E eu comecei a fazer estágio no Ministério Público, o Arthur Lemos era promotor de justiça criminal e ali uniu o útil ao agradável. Eu adorei o dia a dia do promotor de justiça. Adorei. Falei, pô, me encontrei. Ao ponto de, na primeira semana, eu falar para os meus pais o seguinte, eu não quero mais fazer diplomacia. Eu quero ser promotor de justiça no Estado de São Paulo. Primeira semana, Marcos. Primeira semana. E Rogério, aproveitando esse tema, o que te fez assim se apaixonar pelo Ministério Público? Você consegue descrever, explicar o que te motivou, assim, o que te brilhou os olhos? O que acontece? Eu adorei ver o Ministério Público com essa atuação absolutamente isenta das partes. Claro que o Ministério Público é um ator que quer abraçar a vítima, o Ministério Público mira o investigado, mira o acusado, mas o Ministério Público, mesmo que ele tenha esse interesse, é um interesse que não é um interesse cego, não fica com a visão turva. O Ministério Público ele pode muito bem promover o arquivamento do inquérito. O Ministério Público pode, ao final,
requerer ao juiz a absolvição do réu. O Ministério Público pode investigar e processar quem desrespeita direitos e garantias fundamentais do réu. Então, na parte criminal, eu gosto desse protagonismo do Ministério Público. E lá no Ministério Público eu comecei a perceber o leque de atribuições. O Ministério Público atuando no cível, que é uma área que eu não gosto, mas gosto muito do cível transindividual, gosto muito de tutela dos interesses difusos e coletivos. Então, eu falei, poxa, eu acho que de tédio eu não vou morrer no Ministério Público. Fica 30 anos no Ministério Público e você não consegue dominar absolutamente tudo que diz respeito às nossas atribuições. E eu percebi isso principalmente, Márcio, porque depois que eu entrei no estágio informal, feliz da vida que eu estava fazendo estágio, no Diário Oficial foi publicado o edital do primeiro concurso de estagiário do Ministério Público de São Paulo. Poxa, acabei de entrar no estágio e agora eu vou ter que prestar concurso, eu estou no 2º ano. E o edital permitia prestar o concurso quem estivesse no 2º ano, mas já estando no 3º na data da posse, e eu estaria no 3º, porque o concurso ele era realizado em dezembro, com posse em janeiro, eu já ia para o 3º ano, mas eu ia concorrer com quem estava no 3º, no 4º e até no 5º ano. E a única matéria de direito que eu tinha era direito penal e direito civil, só. E eu olhei o edital, tinha constitucional. Tudo bem, eu já tinha constitucional, mas ele tinha um constitucional muito mais amplo, porque aquele constitucional 1 era muito teoria geral do Estado. Sim. Tinha processo civil, eu não sabia se era para comer ou passar no cabelo. Tinha tutela dos interesses difusos e coletivos, e o único livro era do Hugo Nigro Mazzilli, um livro bastante denso. Então, o que eu fiz, Márcio? Eu olhei para o promotor de justiça que eu estagiava, o Arthur, e falei, vamos fazer o seguinte, me libera, porque fazendo faculdade de manhã e ficando no estágio a tarde toda, eu não vou dar conta de estudar esse edital, e eu tenho 1 mês para estudar esse edital. Então, na faculdade, eu já tinha praticamente encerrado as provas, eu já tinha até fechado algumas matérias no 3º bimestre. O que eu fiz no mês de novembro? Eu não fui nem para o estágio, nem para a faculdade. Eu fiquei estudando e prestei a prova dia 17 de dezembro. Foi um sábado e fui aprovado. E foi nesse estudo, Márcio, que eu percebi esse Ministério Público bastante musculoso em termos de atribuições, um Ministério Público que não tem comparativo fora do Brasil. E aí nasceu a paixão que você menciona. E o interessante é que foi o primeiro concurso público que você prestou, não é isso? Assim, né, tirando a questão do vestibular, enfim, né, mas foi Sim. o primeiro concurso público, né, no qual você ali, com certeza, já lançou as bases daquilo que você depois vai ensinar para os alunos, de preparação, de otimização, de foco, né? Perfeito. Muito legal. Eu tive que aprender sozinho interesses difusos e coletivos, e eu lembro, sabe o quê, Márcio? Você toca no assunto que é importante. Eu lembro que, lendo interesses difusos, coletivos e individuais, homogêneos, tal, a primeira coisa que eu fiz para falar, eu preciso, senão eu não vou entender nada, isso aqui está direito confuso até agora. Eu fiz uma tabelinha diferenciando interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Uma tabelinha. Indeterminado, determinado, esse aqui é determinável, sabe? Eu lembro mais ou menos, eu fiz uma tabelinha. E ali eu comecei, por isso nas minhas aulas, eu cuido muito dessas tabelinhas. Às vezes eu estou usando com os meus alunos tabelinhas que eu usei no meu estudo para concurso. Que bacana. E depois que você se formou, quanto tempo depois teve o concurso do Ministério Público? Eu me formei em janeiro de 97, janeiro de 98. Janeiro de 98. Em 97, o último ano da faculdade, eu prestei prova de monitor de direito penal na PUC. Na verdade, eu prestei no 4º ano. No 4º ano, eu já dava monitoria de penal.
Penal dura 3 anos, penal 1, penal 2, penal 3. No 4º ano, você já não tem penal, e o professor que ficou na minha turma nos 3 primeiros anos, ele volta a pegar uma turma e vai ficar com essa turma 3 anos. E aí ele chama os alunos digamos, da sua turma pretérita ali, que ele encerrou suas atividades, ele chama para fazer uma prova para os primeiros colocados nessa prova atuarem como monitores que ele vai acompanhar 3 anos seguintes. Eu prestei essa prova, passei, eu era monitor de penal, e ali, Márcio, eu pude perceber como eu aprendia direito penal ensinando direito penal na monitoria. Por que eu te digo isso? Porque no 5º ano da faculdade, eu comecei a estudar para concurso. No 5º ano. Não tinha quarentena de início, tal. No 5º ano eu comecei a estudar para concurso. Comecei a estudar para o Ministério Público. E eu tinha muita dificuldade em processo civil. Falava, poxa, como é que eu vou? E não tinha cursinho em Campinas, não adianta, tudo tinha que ir para São Paulo, você tinha que morar fora, era custoso, era caro, era... Então eu falei, eu vou estudar sozinho. Como é que eu vou aprender processo civil? Aí eu pensei, já sei, ensinando o processo civil. No 5º ano, eu prestei monitoria para ser monitor, eu prestei prova para ser monitor de processo civil. Olha, isso aí pouca gente sabe, hein? Olha aí, o Rogério já deu aula de processo civil, hein? Monitor, né? Eu enganei muita gente. Aí eu passei porque foi muito menos concorrido que penal. Eu passei, a professora chamava Cleusa, ela estava até muito entusiasmada de eu assumir, porque eu já era monitor, ela já tinha boas referências, e passei, ela me chamou, e ali eu comecei num horário antes de começar as aulas. A monitoria era sempre num horário antes, as aulas começavam às 8, as monitorias eram dadas às 7 às 8. Então, uma vez por semana eu dava monitoria de penal, uma vez por semana eu dava monitoria de processo civil. E eu tinha que estudar num compromisso tremendo, porque eu ia ter que explicar o assunto. Eu lembro direitinho, o primeiro assunto que caiu no meu colo, na monitoria, ela fazia o seguinte, Rogério, eu vou dar os assuntos A, B, C, D, você vai dar os assuntos E, F, G, H, I, J. Então, os assuntos que você der na monitoria eu não vou dar, mas vou cobrar em prova. Aí eu falei, que assunto que ela vai dar para eu ministrar monitoria? Intervenção de terceiros. Hoje eu entendo que eu faria a mesma coisa. E eu comprei um livro de intervenção de terceiros, Atos de Gusmão, se eu não me engano, o nome do autor. Carneiro, né? Carneiro. E estudei, e os alunos adoraram. Eu falei, mas, nossa, eles não sabem o que eles estão falando. E ali, Márcio, eu fiquei dando monitoria de penal e processo civil e cheguei à conclusão. E aqui vai uma dica para quem está estudando. Não tem maneira melhor de você apreender e você guardar definitivamente aqui no seu HD ensinando os outros. Então, tudo que você aprende ensinando, você nunca mais esquece. Perfeito, concordo inteiramente. E ali, só respondendo a tua pergunta, o concurso do MP de São Paulo, o edital saiu em julho de 98, 7 meses depois da minha formatura. E você já foi aprovado nesse primeiro concurso que prestou aí? Eu prestei antes o Ministério Público de Minas. Eu passei na primeira fase do MP de Minas, e aqui eu fiquei muito satisfeito, porque o MP de Minas, a prova foi em abril, eu me formei em janeiro, passei na primeira fase. Aí a segunda fase foi em julho, quando saiu o edital do MP de São Paulo. E ali, na segunda fase do MP de Minas, eram 4 dias, 4 grupos, eu fui reprovado em direito administrativo. Passei nos outros grupos. E aquilo me deu uma confiança muito grande, porque eu falei, poxa, eu acabei de me formar. Eu fui para a segunda fase do MP de Minas. Fiquei reprovado por conta de direito administrativo. A dissertação foi a emenda constitucional 19, que tinha 1 mês de vida. Foi a dissertação. Emenda constitucional 19 de 98,
que trouxe o princípio da eficiência no artigo 37, etc. Bom, mas aí abriu o MP de São Paulo em julho, as inscrições se encerraram em setembro, a primeira fase foi em novembro. Muito legal, que bom. E o magistério, Rogério, como é que você tinha tido essa experiência como monitor, né? Aquilo ali já te despertou esse desejo de dar aula, né? E depois, assim, como é que o magistério surgiu efetivamente na sua vida? Eu tinha muita vontade de dar aula, eu gostava muito da ideia de ser promotor de justiça e professor de cursinho. Então, era ali uma realização plena. Se eu conseguisse unir os dois, promotor de justiça no estado de São Paulo e ser professor de cursinho. Eu queria ser professor de curso preparatório. Nunca tive interesse em dar aula em faculdade. Eu queria dar aula em curso preparatório para concurso. E quem me deu a oportunidade foi o Ronaldo Batista Pinto, coautor... Que depois escreveu várias obras-primas com você, né? Assim. Sem dúvida, foi. E ele era o grande engenheiro dessas obras. Cito Lei Maria da Penha, nós fomos os primeiros autores a trabalharem a Lei Maria da Penha, já defendendo a constitucionalidade. Depois, o Código de Processo Penal, mais LEP. E tivemos vários projetos de Estatuto do Torcedor, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e por aí vai. E eu falei que o Ronaldo foi o grande engenheiro, porque ele faleceu em 2019. O Ronaldo acabou falecendo. E ele foi o grande incentivador, porque quando eu passei no Ministério Público de São Paulo, uma das primeiras comarcas que eu atuei foi Igarapava, bem no norte do estado, perto de Minas. E o Ronaldo, ele foi designado para ser um promotor a auxiliar o meu dia a dia. Igarapava era uma comarca muito complexa, tinham matado o prefeito, assassinado, depois descobriram que era o vice, com vereadores e empresários que mandaram matar. Então eu estava por conta disso, foi uma loucura. E o Ronaldo me auxiliava muito, muito, com sua experiência já como promotor de justiça. E o Ronaldo dava aula num curso preparatório. Ele falou: Rogério, você topa dividir comigo? Eu dou aula de processo penal e você dá aula de processo penal. Eu dou aula terça, você dá aula quinta. E eu comecei, ele me abriu esse espaço em Ribeirão Preto, e os alunos gostaram, vagou constitucional, eu comecei a dar aula de constitucional também. Então, eu dava aula de processo penal um dia por semana e de constitucional eu ficava sozinho. Até que o Ronaldo resolveu abrir o curso dele, chamado SEAD. O SEAD até foi parceiro do LFG depois. E foi no SEAD, Márcio, que eu comecei efetivamente a dar aula. Primeiro dia de aula, eu dei aula para 3 alunos. Uma aluna era filha de um dono do curso, Zé Roberto, não contava. A outra aluna era bolsista e o terceiro estava ali para ver se gostava ou não do curso. Eu dei a primeira aula do SEAD. E fiquei lá dando aula até que as minhas últimas aulas tinham 200, 250 pessoas. E foi lá que eu conheci o Olavo Ferreira, que você acho que também conhece, constitucionalista. Grande constitucionalista, né? Também especialista em arbitragem. Exatamente. E o Olavo falou para mim: Rogério, eu estou dando aula em São Paulo de constitucional e o Luiz Flávio Gomes abriu um curso chamado IELF. E eu achei até estranho o nome, mas falei: IELF? Que nome esquisito de cursinho, né? IELF. Parece aquele seriado, Alfio é teimoso, sabe aquela coisa? E aí ele falou: o Luiz Flávio vai operar a garganta, ele precisa de um cara para dar aula de penal enquanto ele fica fora. Como que é? Pelas câmeras e tal. Aí ele me indicou para o Luiz Flávio me ligou, eu fiz um teste. Eu lembro direitinho do teste, fizemos lá das 5 às 7, eu fazendo resolução de questões, o Luiz Flávio gostou, e aí ele falou: Rogério, eu não volto mais para penal, você vai ficar com penal especial, que eu não gosto. Eu vou ficar com penal geral, que é o que eu gosto. Penal especial, que é com você. Depois ele me deu algumas outras coisas, Estatuto do Índio. Falei: pô, obrigado. O Estatuto do Índio era a melhor aula, viu? Sabe por quê? Porque ninguém escrevia sobre o assunto, eu poderia falar o que fosse, que ninguém ia me contrariar, e se alguém me contrariasse, eu falava: escreve um livro. E ali eu comecei a dar aula no Luiz Flávio Gomes, nasceu uma amizade tremenda com o Luiz Flávio,
e nós, a partir daí, montamos vários projetos juntos. Escreveram obras juntos, né? Pois é, e não sai mais de cursinho. E reúno os dois hoje, promotor de justiça e professor de curso preparatório para concurso. E só para contextualizar, para quem está nos ouvindo, está nos vendo, o IELF ele foi revolucionário, tá, pessoal? Na época, e eu posso dizer isso bem, porque eu era daqui de Manaus, né? Você tinha ali uns 3 ou 4 cursos grandes, né, em São Paulo, alguns em Minas, no Rio também, mas assim, o acesso jurídico, o ensino jurídico não era muito democratizado, né? Para você conseguir fazer uma boa preparação, você tinha que viajar para esses locais, era um custo muito alto, né? O Rogério mencionou aí que até mesmo ele em Campinas, para ir para a capital, era difícil. E o IELF ele veio com a proposta de aulas ao vivo, né, via satélite, era um canal, como se fosse um canal de televisão, né, só que você ia para uma unidade parceira, né, ninguém sabia muito se era tipo um Telecurso 2000, né? E, na época, o IELF lançou, né, o professor Luiz Flávio lançou grandes nomes do direito hoje em dia, né, como o Rogério, como Fred Didier, Pablo Stolze, Dirley da Cunha Pereira, né, o próprio Olavo, enfim, grandes nomes, foi revolucionário. Tinha a Marinella, Fernanda Marinella. tinha o Sabag, era isso mesmo, era uma delícia. Assim, e o Rogério chegou lá, né, novo ainda. Eu me lembro que essa diferença de idade para os alunos era pouca, e ele chegou arrebentando mesmo, assim, sabe? Uma aula, eu me lembro, a primeira aula dele, eu acompanhei, foi incrível, assim, foi fantástica, o jeito dele. Eu acho até que ele modelou vários professores que hoje em dia dão aula e com certeza se inspiram, né, ainda que inconscientemente nele. Então eu queria registrar isso porque realmente ele chegou quando tudo era mato aqui, né, e foi realmente construindo aí uma trajetória incrível, né? E você falou aí de grandes nomes, do Ronaldo, também aqui eu presto, né, uma homenagem aí póstuma, né, do professor Luiz Flávio Gomes, que também dispensa apresentações. E eu queria que você falasse um pouco quem são suas grandes referências no direito, assim, sabe? Pessoas que você admira tanto no Ministério Público como no magistério. Quem são seus grandes ídolos assim, do direito? Poxa, Márcio, essa pergunta ela é fácil de responder e triste ao mesmo tempo, porque no Ministério Público era o Ronaldo. Foi quem me abraçou, foi quem me auxiliou, foi quem me ensinou muito no Ministério Público. Não posso deixar de fazer referência a 3 promotores, o Arthur Lemos, João Valente, Sérgio Simas, todos de São Paulo. O Arthur Lemos foi o primeiro a abrir as portas para mim, eu falei dele hoje. E por incrível que pareça, hoje eu sou assessor do Arthur, eu estou na assessoria do Procurador-Geral, hoje eu sou assessor do Arthur. E no cenário de concurso, de aula em cursos preparatórios, o Luiz Flávio Gomes, certamente. Eu lembro que antes de conhecer o Luiz Flávio Gomes e dar aula no curso de Flávio Gomes, eu já tinha na minha cabeceira o livro Erro de Tipo, Erro de Proibição dele, Lei 9.099, escrito com Ada Peregrine Grinover e outros. Um clássico, né? Um clássico. Então, eu já tinha o Luiz Flávio Gomes. Quando ele me ligou e falou, você quer dar aula? O meu celular era analógico, eu trabalhava em Santa Rosa de Viterbo, era analógico, eu tive que parar, era aquele celular, Marcos, que você tinha que tombar a cabeça e ficar parado para não cair o sinal. Então, se o sinal estava bom, era ali que eu ficava. O pessoal achava que ele estava fazendo Pilates. Não, é que agora o sinal estava bom. Então, quando o Luiz Flávio ligou e me convidou, e depois nasceu uma amizade entre mim e ele excepcional, viajamos juntos, etc. Mas eu nunca deixei de reverenciar o Luiz Flávio como um modelo que eu me inspirou muito. Então, fico vendo, eu conheci o Luiz Flávio em 2013, ele faleceu em 2019, faleceu em 2020, desculpa. O Luiz Flávio faleceu em 2020. E quando o Luiz Flávio, até o Luiz Flávio nos deixar, eu sempre que encontrava o Luiz Flávio, para mim era um motivo de muita alegria. Era o Luiz Flávio que eu estava encontrando, eu escutava muito o Luiz Flávio. Eu escutava muito o que ele falava. Ele era uma pessoa cheia.
ele passava muita experiência, né? O Luiz Flávio era uma pessoa que eu encarava como eu encaro hoje o meu Waze. Não duvida do Waze. Se o Waze está falando vira à direita, vira à direita. Então, o Luiz Flávio era meio que o meu Waze no setor de aulas, né? Então, ele falava o seguinte, em 2011, Rogério, crie rede social. Quem estiver fora da rede social está fora do mundo. Isso falava em 2011. E eu ele sempre foi visionário, né? É uma palavra meio batida essa, mas assim não existe palavra para descrevê-lo que não seja essa, né? Márcio. Ela é batida porque ela é usada para muitas pessoas, mas muitas pessoas talvez não mereçam essa palavra. O Luiz Flávio, essa palavra serve como uma luva, você tem razão. Exatamente. Eu também, né, apesar de não ter tido, né, o mesmo contato, infelizmente, que você, mas assim, sempre o admirei muito, né? E sempre foi uma pessoa muito cordial, muito, né, muito educada, um cavalheiro, né? Em Schumann, né? Um grande nome que nos deixou e que está na história de concurso público. Quem trabalha com concurso público deve muito, né, ao modelo, às inovações que o Luiz Flávio deixou, né? Rogério, você me contou aí muitas vitórias, muitas coisas bacanas, mas assim, qual foi o momento mais difícil dessa trajetória toda? Aquilo que você falou, poxa, aqui foi complicado mesmo. Queria que você comentasse um pouco, assim, até para inspirar outras pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. Márcio, assim, eu não fui aprovado no MP de Minas e dali eu colhi muitas coisas positivas. Por exemplo, eu percebi que concurso público pode trabalhar com o que tem de mais novo, que eu acabei sofrendo com isso no MP de Minas. Ao mesmo tempo, eu busquei extrair força e confiança daquela reprovação. Pô, tinha 4 meses de formado, eu já achei que fui muito mais longe do que imaginava. Então, ali eu já comecei a perceber que você tem que transformar fracassos, entre aspas, em sinais para o sucesso. Algo que eu sempre digo para os alunos. Nós etiquetamos nossas derrotas de fracassos, mas elas não são fracassos. Você pode etiquetá-las como tal. Elas são sinais para o sucesso. Dali você tem que extrair alguma lição. Tem um recado ali. Tem um recado. Ainda que seja um recado mais duro, tem um recado. Se você não para dialogar com o que você está chamando de fracasso, aí talvez seja um fracasso mesmo. Mas se você parar para dialogar com aquilo que você interpreta como fracasso, você vai ver que, na verdade, trata-se de sinal para o sucesso. Os maiores desafios que eu tive, Márcio, esses desafios foram durante o exercício do cargo de promotor de justiça. Eu tive momentos muito complicados, momentos de reações contra a minha atuação, reações totalmente desproporcionais de réus, de políticos, etc. Eu lembro direitinho um político que foi preso e de dentro da prisão ele conseguiu montar um jornal e aquele jornal ficou 6 meses em nome de um terceiro, tal, me colocando na primeira página e me caluniando, difamando. Aquilo foi terrível, principalmente porque aquele jornal circulava onde eu era promotor, onde estava a minha família, a família da minha esposa, e eu até dizia para minha esposa, você está lendo isso, ainda bem que meus filhos não, porque meu filho tem 6 meses, ele não sabe ler. Mas quem entrou na dança comigo foi o juiz, Márcio. O juiz também foi muito agredido com falsas imputações nesse jornal, e nós nos representávamos para que as nossas corregedorias pudessem logo dizer que aquilo tudo era mentira. Mas esse juiz, Márcio, ele tinha um filho de 10 anos e uma filha de 12, e os dois iam para o colégio, no colégio na cidade. E aquilo foi terrível, aquilo foi algo que nos marcou, porque o filho dele chegava lá e falava, o teu pai é isso aqui? Foi terrível. Então, esse período da minha vida foi um período muito difícil, um período que eu ali cogitei seriamente, até mesmo em pedir licença do Ministério Público para colocar a minha vida particular em dia, porque aquilo mexeu comigo. Depois, ele foi condenado a 36 anos,
todos aqueles absurdos que ele escrevia no jornal aqui. Porque o nosso erro foi, olha como é atual isso, Márcio. Quando nós soubemos que foi criado um jornal para simplesmente servir para caluniar promotores e juízes, nós entramos com uma ação, foi o próprio Ministério, a associação do Ministério entrou com uma ação pedindo para que o jornal fosse proibido de falar da gente. Isso foi encarado como o quê, Márcio? Censura. Aí foi pior, porque aí veio a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação de Jornalismo, falaram, não, aí eles ficaram com medo do precedente. E aí foi tudo amplificado, foi tudo pior. Bom, mas isso já passou, mas se você pede para eu falar um momento muito difícil da minha vida, foi esse. Com certeza, né? Minha solidariedade assim a você. Eu lembro até sim, de alguns momentos, né? Você também, o Rogério, para quem não sabe, também já teve, né, uma tentativa de agressão, né, contra ele, também na casa dele, enfim. Para você entender, você que está nos ouvindo, que a vida é assim, né? Realmente é repleta de desafios, de altos e baixos, de dificuldades. E o importante é que ele está aí, está bem, né? Rogério, eu conheço você, seu dia a dia, você é um grande pai, um cara muito presente, muito amigo dos seus filhos, um grande marido, um filho também incrível. Como é conciliar tudo isso? Um ótimo promotor, respeitado pelos seus pares, grande professor de concurso, dono de um dos melhores cursos aí preparatórios, ao mesmo tempo o Rogério pai, o Rogério filho, o Rogério marido. Como é conciliar tudo isso? Como é que você encontra tempo? Como é que você administra tudo isso? Bom, aqui você faz a pergunta, mas você sabe a resposta, porque eu tenho certeza que você vive a mesma coisa que eu e você reúne os mesmíssimos predicados. Márcio, eu costumo brincar que às vezes é tão corrido o dia que eu tenho a missão de chegar em casa, brincar com as crianças, dar um tapa no cachorro e namorar minha esposa. É que às vezes é tão corrido que eu troco tudo, né? Eu troco tudo, aí eu vejo que só minha cachorra banha o rabo, o resto todo mundo sai correndo. Mas é aquela coisa. A partir do momento que você está fazendo algo, se concentra naquilo que você está fazendo. Então, se eu tenho tempo, esse é o tempo que eu tirei para gravar minha aula. Eu vou me dedicar, eu vou esquecer tudo. Depois eu vou para o Ministério Público, eu vou trabalhar de maneira focada no Ministério Público. E quando eu chegar em casa, eu vou esquecer a aula, eu vou esquecer o Ministério Público e vou focar na família. Pronto. Agora, eu queria ter um poder de distribuir melhor o tempo. Mas aí eu precisaria de uma ajuda divina para mudar de 24 horas para 28, talvez 30 horas do nosso dia. E aí, como não é possível, eu sacrifico o meu sono. Por isso que, não sem razão, eu, às vezes, converso com o Márcio 5h30 da manhã. Gente, 5h30 da manhã, horário meu. Imagina o fuso do Márcio, eu tenho certeza. Aqui é 1 hora a menos, né? Só lembrando. E, às vezes, eu vejo o Márcio também muito cedo. Acontece. Agora, se você faz o que você gosta, e nós fazemos 2 coisas que nós gostamos. Claro, família não é fazer o que você gosta, é viver o que você gosta. Mas, quando você pensa também na sua realidade, Márcio, você acorda para cuidar do seu projeto pedagógico com o mesmo prazer que você está lá na sua justiça, na Justiça Federal. A mesma coisa comigo. E isso, a partir do momento que você tem esse prazer, fica tudo mais fácil. Né? É verdade. Rogério, para a gente, né, meio que encerrar já, eu poderia ficar aqui conversando com você durante horas, né? Mas, assim, me diga uma coisa, quais são as suas aspirações aí para o futuro, né? Como é que você vê o Rogério daqui a 5, 10 anos? O que ainda tem para conquistar? O que te motiva ainda? Quais são ainda os seus sonhos ainda não realizados? Como é que você se imagina aí no futuro? Márcio, é muito difícil eu responder isso, porque outro dia eu estava pensando o seguinte: quando eu retroajo 5 anos, tudo o que eu pensava lá aconteceu diferente. Totalmente diferente.
Então, eu já cheguei a essa conclusão, e fica aqui um recado para todos. O tempo de 5 anos é um tempo suficiente para mostrar que vai dar certo, mas por outros caminhos e talvez com resultados que você não imaginava. E são resultados que vieram para o bem. Então, vamos voltar 5 anos, Márcio. Há 5 anos, eu estava dando aula num curso preparatório para concurso, eu era professor contratado, eu estava na promotoria de Vinhedo, e se você perguntasse lá se esse podcast tivesse sido lá, eu ia falar para você, Márcio, eu acho que eu continuarei neste curso preparatório para concurso, eu acho que eu devo continuar em Vinhedo, e, eu quero viajar mais, eu quero isso, quero aquilo, eu vejo que a minha geração foi abençoada, não tivemos crises mundiais. Aí, o que aconteceu, Márcio? Vamos lá, o que aconteceu? Em 2018, eu saí de Vinhedo e fui para a assessoria do Procurador-Geral, que eu não imaginava. Em 2018, eu me promovi para a promotoria do Júri de Campinas, que eu também não imaginava que eu fosse conseguir. Sendo que, quando eu era estagiário, era a promotoria dos meus sonhos. Eu queria fazer estágio na promotoria do júri e nunca consegui em Campinas. 20 e tantos anos depois, eu volto para lá como titular. Tudo bem, ainda não assumi porque continuo na assessoria. Deixei o curso preparatório para concurso como professor contratado e montei o meu curso, o RSC Online. Nem imaginava que isso fosse possível. Márcio, nós dois começamos projetos juntos, o JusPlay e outros projetos. Também não imaginava que fosse possível, apesar de eu conversar com você de vários projetos meus e colher a sua opinião, a sua experiência. Eu lembro eu ligando para você, Márcio, eu montei isso, o que você acha? Rogério, eu acho melhor você fazer isso, acho melhor aquilo. E depois, perdi 2 grandes amigos, o Ronaldo Batista Pinto, o Luiz Flávio Gomes, e passamos por uma pandemia. E olha que imaginávamos que 2022 ia ser o novo normal, veio uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, Márcio, não adianta eu falar para você o que eu espero daqui 5 anos, que tudo que eu falar não vai acontecer. Então, vamos viver, né? Vamos viver, vamos esperar, e o importante é continuar nessa missão, né? Você tem uma missão aí que é levar conhecimento, que é simplificar sem perder a cientificidade. Eu acho muito bacana o respeito, Rogério, que você adquiriu, que você tem nos tribunais superiores, entre doutrinadores, e você sendo um representante nosso, né, do mundo dos concursos, porque antes havia uma dicotomia muito grande entre os dois mundos, né? Quem era do concurso meio que não dialogava com a academia, não dialogava com os tribunais superiores, e você, né, é respeitado nas duas searas. Então, é muito, muito bacana. Você é o nosso legítimo representante aí, que nos orgulha, né? Como alguém que é muito respeitado, porque é muito sério naquilo que faz, né? Seja na preparação para concurso público, faz de forma muito profissional, muito séria, muito comprometida, seja nos comentários a novas leis, a novos julgados, a entendimentos que surgem, você também o faz com muita seriedade, com muito compromisso, né? Então, eu queria agradecer, fazer essa homenagem aí a você. Eu acho que esse episódio ele serve como uma homenagem para essa sua trajetória, né? Para que isso se eternize, né? E todo mundo possa ter tido conhecimento um pouco da sua história. E eu queria que você, né, se despedisse aí dos nossos ouvintes e deixasse suas considerações finais. Márcio, eu que agradeço. Você foi muito feliz nas perguntas, me fez lembrar aqui, rememorar algumas coisas que, se fosse outro, talvez eu não fosse conseguir. Dizer que de tudo que eu falei aqui na minha trajetória, um ponto marcante foi essa amizade que eu posso dizer que eu construí com você. Tivemos oportunidade até de nos encontrar fora do país, né? Pude ver o Márcio falando inglês, é impressionante.
porque ele fala inglês como se ele estivesse comentando o informativo. Say the law, né? Não é verdade? Então, Márcio, esse é um ponto também muito importante da minha trajetória, que eu faço questão de salientar aqui. Agradecer imensamente, você até lembrou do atentado que eu acabei sofrendo em 2018, setembro de 2018, e esse atentado foi orquestrado pelo próprio político que eu falei, que ficou 10 anos antes servindo como detrator num jornal. Eu preferia que ele continuasse no jornal e não fazendo o que ele tentou fazer, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Inclusive, ele acabou falecendo. Então, por morte, por causa natural, viu? Para deixar claro aqui. Então, eu quero agradecer, Márcio, agradecer imensamente, e a partir do próximo episódio, Márcio, nós voltamos aqui entrevistando os nossos professores e professoras, mas insisto, se você que nos ouve quer alguém para ser entrevistado e explorado na sua trajetória, por favor, mande para mim, mande para o Márcio, mande para as redes do JusPlay. Obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio e até o próximo JusPlaycast. Termina agora mais um JusPlaycast. Confira esse e todos os outros episódios já disponíveis através do aplicativo do JusPlay. Assine hoje mesmo e experimente por 30 dias grátis. Baixe nas principais lojas de aplicativo para celular. Roteiro e apresentação, Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Edição e produção, Marcos Sarto e Gabriela Suzaki. Produção geral, editora JusPodium.